Parte 2: Vida ao ar livre para as crianças. Capítulo 1: Um tempo de crescimento. Refeições no quintal. Pessoas que vivem no campo sabem muito bem o valor do ar fresco, e seus filhos vivem ao ar livre com intervalos dentro de casa apenas para dormir e para comer. Sobre esse último ponto, mesmo as pessoas que vivem no campo não fazem pleno uso das suas oportunidades. Em dias belos, quando está quente o suficiente para sair sem agasalhos, por que não ter o chá e o café da manhã, ou mesmo todas as refeições, exceto um jantar quente, servidos no quintal? Porque nós somos uma geração exausta que perde a sua força, assim como um repolho perde o vigor. E cada hora gasta ao ar livre é um claro ganho, contribuindo para o aumento do poder cerebral e do vigor físico e da própria longevidade. Aqueles que sabem o que é sentir a pele fervente e o cérebro pulsante, sendo deliciosamente aliviados pelo fresco toque do ar, estão inclinados a estabelecer uma nova regra de vida. Nunca esteja dentro de casa quando você pode perfeitamente estar fora dela. Além disso, o ganho de 1 ou 2 horas ao ar livre precisa ser considerado. Refeições feitas no quintal são geralmente alegres e não há nada como a felicidade para converter carne e bebida em sangue e tecidos saudáveis. Além disso, durante todo o tempo, as crianças estão armazenando memórias de uma infância feliz. Daqui a 50 anos, elas se lembrarão das sombras dos ramos das árvores formando desenhos sobre a toalha da mesa, e da luz do sol, do riso das crianças, do zumbido das abelhas e do perfume das flores que eram postas nos vasos após as refeições. Para quem mora em cidades e periferias. Mas apenas as pessoas que vivem, por assim dizer, em seu próprio jardim podem ter a prática de dar chá aos seus filhos fora de casa. Para o resto de nós, e a maioria de nós que vivemos nas cidades ou nas periferias, isso é acrescentado a uma questão mais ampla. Quanto tempo ao ar livre as crianças devem ter diariamente? E como é possível garantir isso a elas? Nesses dias de extraordinária pressão educacional e social, talvez o primeiro dever de uma mãe para com seus filhos seja garantir-lhes um tempo de crescimento tranquilo, 6 anos completos de uma acolhedora vida passiva. E a parte acordada desses anos gasta principalmente ao ar livre. E isso não só para ganho em saúde corporal, corpo e alma, coração e mente são alimentados com sua comida apropriada quando as crianças são deixadas em paz para viverem sem conflitos e estímulos em meio às alegres influências que as inclinam a serem boas. Possibilidades de um dia ao ar livre. Tomei a decisão, diz uma mãe judiciosa, de mandar meus filhos para fora de casa. Se o clima permitir, por 1 hora no inverno e 2 horas por dia nos meses de verão. Isso é ótimo, mas não é o suficiente. Em primeiro lugar, não os mande. Se houver qualquer possibilidade, leve-os, pois, embora as crianças devam ser essencialmente deixadas à vontade, há muito a ser feito e muito a ser evitado durante estas longas horas ao ar livre. E deveriam ser realmente longas horas, não 2, mas 4, 5 ou 6 horas. Seriam ideais para cada dia belo e suportável de abril a outono. Impossível, diz a mãe exausta, que não enxerga em seu caminho a possibilidade de dar a seus filhos mais do que 1 hora diária pelas calçadas das praças da vizinhança de Londres. Deixe-me repetir que estou me aventurando a sugerir não aquilo que é praticável em qualquer lar,
mas o que me parece ser absolutamente melhor para as crianças. E isso crendo que as mães operam maravilhas, uma vez que estejam convencidas de que maravilhas lhes são exigidas. Uma viagem de 20 minutos de trem ou ônibus e uma cesta com o almoço tornarão um dia no campo possível para a maioria dos habitantes das cidades. E se é possível em um dia, por que não em muitos e ainda em todos os dias oportunos? Supondo que as tenhamos obtido, o que deve ser feito com essas horas douradas, de modo que cada uma seja prazerosa, elas devem ser gastas por meio de algum método, ou a mãe ficará esgotada e as crianças entediadas. Há muito a ser realizado nesta grande fração do Dia das Crianças. Elas devem permanecer com um temperamento alegre durante todo o tempo, ou perderão parte do fortalecimento e frescor mantidos à disposição delas pelo ar abençoado. Elas devem ser deixadas em paz, deixadas a si mesmas por algum tempo, para assimilarem o que puderem da beleza da terra e do céu. Pois dos males da educação moderna, poucos são piores do que este. O constante falatório de seus responsáveis não deixa à pobre criança um momento de tempo, nem um centímetro de espaço sequer, para que ela possa se admirar de algo e crescer. Ao mesmo tempo, aqui está para a mãe a oportunidade de treinar a visão e a audição da criança e plantar sementes de veracidade em sua alma aberta, as quais deverão germinar, florescer e dar frutos, sem sua ajuda ou conhecimento posteriores. Então, há muito a ser obtido ao empoleirar-se em uma árvore ou aninhar-se em uma urze, mas os músculos se desenvolvem por meios mais ativos, e 1 ou 2 horas devem ser dedicadas a brincadeiras vigorosas. E por último, e verdadeiramente último, 1 ou 2 lições devem ser aplicadas. Nada de livros de histórias. Vamos supor que a mãe e os filhos chegaram a um lugar arejado ao ar livre, onde parece sempre dia. Em primeiro lugar, não é de sua responsabilidade entreter os pequenos. Não deve haver livros de histórias nem contos. Deve haver o mínimo de conversa possível, e isso por alguns propósitos. Quem pensa divertir as crianças com contos ou conversas em um circo ou uma pantomima? E aqui não há infinitamente mais sendo exibido para o divertimento deles? Nossa sábia mãe, assim que chega neste local, primeiro sugere às crianças que liberem seus espíritos em uma corrida selvagem, com gritos, piruetas e qualquer extravagância que vier às suas jovens cabeças. Não há distinção entre grande e pequeno. Os mais novos amam seguir atrás dos mais velhos e, em lições ou brincadeiras, observá-los e imitá-los de acordo com a sua pequena habilidade. Quanto ao bebê, ele está em êxtase. Despojado de seus cobertores, ele chuta e se arrasta e agarra a grama. Ri com sua suave risada infantil e assimila o seu pequeno conhecimento das formas e propriedades à sua própria maneira maravilhosa, vestido em uma roupa de lã longa e solta, que é apropriada para qualquer uso possível. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Por que a vida ao ar livre para crianças pequenas é especialmente importante nesses dias? 2. Quais são os ganhos das refeições ao ar livre? 3. O que pode ser realizado por moradores de cidades e periferias? 4. Cite 5 ou 6 pontos que deveriam ser lembrados em um dia a céu aberto. 5. O que dizer dos livros de histórias ou contos em tais ocasiões? 6. E enquanto ao bebê?